pagou a missão, já que ele hoje usou um jargão militar, ele disse que ia dar uma reunida na igreja, então vou usar um jargão militar também. Ele me pagou uma missão e eu prontamente assumi a tarefa. E quando ele pagou a missão, o engraçado, até liguei para ele, porque eu estava lendo, estava estudando a palavra, a mesma passagem, só que não em Lucas, mas em Mateus. São livros sinóticos, então são 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, e falam da mesma passagem, né? Vamos à leitura, Lucas 18, versículo 35 e diante, que diz assim: a cura do cego de Jericó. É até complicado hoje em dia na nossa sociedade hoje, já não seria a cura do cego de Jericó. Tem algumas traduções que diz que é a cura do mendigo cego, alguma coisa assim. Hoje seria a cura do deficiente visual em situação de rua. Não, hoje ele tem que tomar cuidado. Mas vamos lá. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E algumas traduções da misericórdia. E o que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego, e tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então, veja, a sua fé salvou. A sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Até aqui. Quando eu li essa passagem, tanto quando eu já estava lendo, mas o pastor me deu a missão, pagou a missão, como eu falei, eu lembrei de uma história, um senhor. Meu pai era feirante em Petrópolis, e esse senhor cego estava sempre ali no início da feira. Quem conhece a feira ali do centro de Petrópolis, ele cego, só que ele não usava óculos, não usava nada, ele não tinha o globo ocular, ele tinha espaço vazio. E ele estava sempre com um garotinho que guiava ele para um lado, para o outro, e ele vivia das esmolas que ele recebia ali. E esse senhor durou durante muitos anos. Eu lembro que meu pai falava, contava uma história, não sei se essa história é verdadeira, que esse senhor, ele tinha umas casas que ele construiu só com o dinheiro das esmolas, no meio da super da serra, aqui da Serra Velha de Petrópolis. Quem conhece, no caminho ali, logo no meio da serra, onde tem uma escola verde ali, em frente tem umas casas ali, e essas casas eram dele. Esse senhor, ele viveu durante anos. Nessa época eu tinha uns 5, 6 anos, eu me espantava, ficava espantado de ver ele, não tinha o olho, só tinha um espaço no olho. E meu pai me contava essa história. Eu lembro que eu saí de Petrópolis, vim morar no Rio, aliás, fui morar no Rio, né? E anos depois eu voltei a morar em Petrópolis de novo, e eu voltei a morar exatamente no edifício municipal, que é a portaria em frente no início da feira, no centro da cidade. Esse senhor continuava lá anos depois, eu já era bem mais velho, e ele continuava com um garotinho, e obviamente já não era mais o mesmo garotinho, porque o garotinho, como na época devia ter um pouco mais velho que eu, e o que estava lá era bem mais novo que eu, então quer dizer, ele renovava o seu ajudante, o seu guia. Por que eu estou falando isso? Em relação ao cego de Jericó e em relação ao cego que eu conheci em Petrópolis. Que eu conheci, não, que eu vi, né? Porque ele
passou uma situação que ele se aproveitou não no sentido, ele usou a deficiência dele para construir a vida. Ele vivia das esmolas, vivia do que tinha ali. Não estou falando que nada de ilegal, mas o servo de misericórdia poderia também assumir a mesma situação. Eu sou servo, estou vivendo de esmola, e a história da Bíblia conta que ele estava à beira do caminho e pedindo esmola, quando ele escutou um barulho de uma multidão passando. Ele ouviu falar de Jesus. Existiam pessoas que nunca conheceram a Cristo, porém existem também aquelas que já o conheceram, já experimentaram sua graça, já sentiram sua presença e já enxergaram pela fé, mas com o passar do tempo perderam a sensibilidade espiritual. Aquele servo, se você observar aqui na leitura, ele já sabia quem era Jesus, porque se você observar, ele não parou, não, mas quem é esse Jesus? Ele não faz essa pergunta, e ninguém também lhe dá um sermão ou uma história para contar quem era esse Cristo. Esse Cristo, provavelmente ele já ouviu falar, porque Cristo na época já era bem falado, corria a notícia de boca em boca, e ele já ouviu falar de Cristo. E ao ouvir que era Jesus que estava ali, ele provavelmente deve ter pensado, é a minha oportunidade, é a minha chance. Eu não quero me acomodar com isso aqui ganhando esmola, não preciso trabalhar ganhando esmola, mas eu não quero ver acomodado desta forma. Eu quero ter a chance de voltar a ver. Um outro detalhe no texto é que ele já viu um momento antes. Ele enxergava antes de ficar cego, ele não nasceu cego. Em algum momento na sua vida ele via, enxergava. Porque quando ele fala com Cristo, Jesus pergunta para ele: quer que eu te faça? Quero voltar a ver. E logo em seguida o texto diz que ele voltou a ver. Então esse servo de Jericó, quando Cristo passava, ele é a minha chance. Nisso que ele fala, é minha chance, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E teve pessoas que se incomodaram com o grito dele, com o pedido dele, pediam que ele se calasse. Ele não se calou. Ele continuou gritando e gritando cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que Jesus parou e foi atender o seu pedido. Aí o que eu quero trazer para a gente hoje aqui? Uma reflexão. O que a gente pode tirar de lição disso? Muitas das vezes nós vivemos uma cegueira espiritual. Nós vivemos uma acomodação espiritual. E essa cegueira, nós não nascemos cegos espiritualmente, porque todo mundo que está aqui na igreja, creio eu, que em algum momento na sua vida, ou levantou a mão para Cristo, teve um momento de conversão, teve um momento que o Espírito Santo tocou no coração e foi tomado por uma vontade grande, enorme, de entregar a vida para Cristo. Aquele primeiro amor que a gente tinha, a gente passa a ver de uma forma espiritual. E essa forma espiritual que nós tínhamos, às vezes por acomodação, por problemas da vida, a gente começa a ficar com a vista turva e já começa mais a não ver as coisas de Deus como a gente via antes. Problemas da vida, problemas financeiros, problemas diversos, às vezes problema no casamento, no lar, com os filhos, trabalho, e a gente começa a deixar o espiritual em segundo plano, e isso vai fechando a nossa visão espiritual de uma forma que nós passamos a não enxergar como enxergávamos antes. Então, nós chegamos a um ponto que a gente já não enxerga mais. A gente vem na igreja mais como um robô, porque a gente é levado para a igreja porque se acostumou, mas a gente está dentro da igreja, a gente participa canta louvores, a gente participa das atividades da igreja, mas espiritualmente a gente está cego, só esperando
o dia que a gente já não tem mais chance. E nós precisamos olhar para a chance que aparece para a gente, para que a gente possa agarrar ela como ele ouviu Jesus passar. E muitas vezes, Jesus está passando do nosso lado, ele está parado na nossa frente, mas não enxergamos. Nós deixamos de orar, como orávamos no início, quando a gente enxergava, mas aí como a gente está cego, a gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de pregar, a gente deixa de evangelizar. A gente só vem à igreja por uma comodidade, porque está acostumado. Como que alguém levasse a gente para a igreja, pode estar sentado no banco, alguém prega aqui, está tudo bem. Mas há um momento que a gente tem que gritar. A fé que clama, a gente precisa dessa fé. A gente tem que clamar. A gente tem que dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque quando a gente começa a ficar cego para enxergar as coisas de Deus, o nosso corpo começa a ficar suscetível às tropeçadas, aos tropeços do caminho. A gente não enxerga, começa a tropeçar. Às vezes comete um pecado aqui, aí no começo você até, perdão, daqui a pouco o próximo tropeço você já está blasfemando. Daqui a pouco o próximo tropeço, e eu falo isso de quem já passou por isso, você tropeça e fala: não consigo mais andar no caminho, eu não quero tornar nesse caminho. E esse tropeço nos afasta de Deus, porque eu estou cego, não estou enxergando, estou tropeçando toda hora, eu não enxergo mais o espiritual, eu só enxergo as coisas da carne, e eu vivo tropeçando. Não quero mais ir para a igreja, não quero mais falar de Cristo, ou até venho à igreja, mas estou louco. Não sinto mais nada. Eu sou apenas uma pessoa, um monte de carne que senta no banco da igreja, mas não é tocado pelo Espírito Santo, você não se deixa ser cheio do Espírito Santo mais. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós nos acomodamos, infelizmente. Mesmo sem enxergar, o cego de Jericó, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo. Ele já sabia quem era Jesus, como falei. E ele, nesse momento, ele falou: eu vou clamar. Jesus, tenha misericórdia de mim. Tentaram falar. Aí às vezes você está na igreja e você até fala: poxa, eu vou clamar, eu quero voltar ao primeiro amor. Aquele amor de quando me converti, aquele amor que ardia no meu coração, aquele amor que me consumia de uma tal forma que tudo que eu queria era orar, ler a palavra, entregar minha vida para Cristo. Mas alguém vira e fala: ó, cala a boca, para você não dá nada, cala a boca, não é mais para você. Alguma coisa tenta te impedir, te impede de você pedir a Deus que venha tomar o teu coração novamente. Mas é esse exemplo que na Bíblia que eu quero trazer hoje. Não deixa que vozes, não deixa que a adversidade da vida, não deixe que outras coisas, além do que você tem que fazer, a única coisa que nós temos que fazer, que você tem que fazer, é clamar, pedir a Cristo: Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É esse clamor que nós não podemos perder, esse clamor que nós devemos ter, ainda que nós enxerguemos, continuamos tendo que pedir: Senhor, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós perdemos tempo quando a gente fala: hoje eu estou fraco, não vou orar. Quantas vezes eu estava na igreja e às vezes tinha ceia, eu não queria nem participar da ceia, porque eu achava que eu não era digno de participar da ceia, porque eu achava que aquilo, que às vezes eu tinha cometido
cometido um pecado, ou briguei, ou alguma coisa assim, mas eu achava que eu não era digno. Mas eu só precisava, quando a gente fala na ceia, examine a si mesmo. Quando a gente faz esse exame, a única coisa que eu precisava era falar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Essa misericórdia, esse clamor que nós precisamos colocar em nossas vidas. Esse clamor que a gente precisa dizer, não só na hora que a gente é curado espiritualmente, mas a gente precisa dizer esse clamor todos os dias. Todos os dias. Eu confesso que quando eu e minha esposa nós temos, eu já falei isso aqui antes, nós temos o hábito de orar juntos quando vamos dormir. E em várias situações e orações, a gente ora e pede perdão a Deus pelos erros, que às vezes a gente acha que não cometeu erro nenhum, mas na verdade nós cometemos erros o tempo todo. Nós somos feitos de carne pecaminosa, que nos leva à inclinação ao pecado. Como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Nós somos assim, infelizmente. Já pecaram atrás do Éden, e nós herdamos esse dom não é dom, essa predisposição para o pecado. E todo dia a gente precisa dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Será que eu todo dia venho para a igreja com os olhos abertos, enxergando tudo que eu preciso enxergar? Será que eu, quando venho para a igreja, eu quero enxergar, eu venho para ser alimentado, mas o alimento que a gente tem aqui na igreja, geralmente a gente se acomoda em receber pouco alimento, ou receber as esmolas que o servo recebia. Uma história do servo que eu conheci. Ele viveu a vida toda, creio eu que ele já tem morrido, que ele já era idoso, a vida toda ali com esmolas. Ele construiu até patrimônio com as esmolas que ele recebia. Mas será que algum dia ele enxergou plenamente o que ele construiu? Não. O servo de Jericó, ele recebia as esmolas, mas ele não se contentou. E ele quis a cura. Eu digo uma coisa para vocês: a gente vem até a igreja, ao culto, nós escutamos o pastor, escutamos outros irmãos, nos abençoamos com hinos, louvores, nos alegramos no momento, mas às vezes a gente passa por aquela porta ali para fora e tudo, a alegria ficou aqui dentro, porque o que a gente recebeu foi migalha, foi esmola. Porque quando a gente volta a enxergar que Cristo nos dá a visão, nós não contamos apenas, não estou menosprezando o pregador, o pastor ou o irmão que ora pela gente, mas a gente começa a buscar a palavra constantemente. A gente começa a orar e falar diretamente com Deus. A gente não precisa de um intermediário mais. É lógico, nós temos sempre, sim, que vir até a igreja, ouvir aquelas pessoas mais experientes, que elas nos ensinem. Mas quando a gente enxerga espiritualmente, a gente sabe que a gente pode falar diretamente com Deus. Não precisa chegar, irmão, ora por mim, e você mesmo não ora. Irmão, aonde na palavra que diz isso ou aquilo, o irmão vai e acha para você, mas você mesmo não tem nem interesse de abrir a palavra de Deus. Então nós devemos parar de nos acomodar em receber esmola. Jesus está abrindo os olhos, a gente não precisa mais disso. Nós abrimos os olhos, agora nós podemos trabalhar. O trabalho que eu estou falando aqui é o trabalhar de sair e falar com Jesus para outra pessoa. O trabalho que eu estou falando aqui é de dobrar o joelho em casa ou inclinar
e orar e falar diretamente com o Pai. O trabalho que eu estou falando aqui é você abrir o coração, rasgar o peito, falar: Espírito Santo, enche o meu ser. Espírito Santo, me enche por inteiro, porque eu não quero ser apenas uma parte, eu não quero ser apenas um coxo, um cego, um surdo. Eu quero ser um servo pleno do teu reino. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Cada um de nós, cada um, pode clamar hoje: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu quero que cada um possa dizer isso, a plenos pulmões, a pleno louvor: tenha misericórdia, tenha pena de mim. Meus irmãos, na verdade eu fiz um texto enorme. Eu fiquei sentado em casa, fiz o rascunho, fiz o texto, fiz tudo, e acabei quase não lendo o texto, porque eu senti isso no meu coração. Fala desta forma. Eu quero pedir a cada um que tenha isso em mente. Vamos abrir nosso coração e dizer para que Deus venha tomar conta de nossas vidas. Eu queria fazer uma oração. E quem quiser ficar de pé, vir até aqui, eu queria pedir o pastor aqui que possa orar pela gente também. E que nós possamos orar hoje e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, pastor, me ajuda aí de oração. Fechamos nossos olhos. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, entendemos que somos completamente dependentes do Senhor. Ó Pai, nos colocamos agora nesse momento. Ó Pai, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, nas nossas mentes. Que as Tuas misericórdias alcancem a cada um de nós. Somos errantes, somos limitados, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, que o Senhor possa abrir o nosso coração neste momento, nesta hora, tirando todas as barreiras, tirando todo impedimento, tirando todo empecilho, tirando as vendas, tirando as pedras, tirando tudo que não provém do Senhor, porque nós te falamos: ó Deus, tenha misericórdia de mim, assim como o Senhor curou aquele cego diante daquele momento, também estamos aqui da mesma forma, Senhor, te pedindo, ó Pai, entregando as nossas vidas, entregando o nosso ser, entregando a nossa família, entregando nossos lares. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Trabalha na nossa mente, tira, Senhor, as traves, tira os impedimentos, tira as correntes, tira aquilo que nos impede de enxergar, tira aquilo que nos impede de estar a cada dia mais, ó Deus, alcançando o Teu mover sobre nós. Pai, tire toda a frieza, tira a tristeza do coração, cura, Senhor, a alma, cura o ser, ó Pai, limpa o coração. Muitas das vezes entendemos que não conseguimos enxergar, não conseguimos avançar, porque ainda há uma mágoa no nosso coração. E nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar, assim como aquele cego, que o Senhor perguntou: o que queres? Eu quero ver novamente. Pai,
o Senhor torne os nossos corações como o coração de uma criança. Que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos voltar à inocência, que possamos voltar, ó Deus, à primícia. Limpa, Senhor, a cada coração, limpa a mente. Tira, Pai, que os nossos olhos possam ser olhos bons, que os nossos olhares ruins eles sejam jogados por terra, que os nossos corações venham ser transformados a cada dia mais para um coração de carne, que a nossa sensibilidade espiritual ela torne a voltar, ó Deus, que possamos sentir a Tua presença, que possamos sentir o Teu mover, que o Espírito Santo de Deus que há em cada um de nós possa tomar conta plena das nossas vidas. Ó Pai, nos faça estar a cada dia mais presente, nos faça estar a cada dia mais perto de Ti, nos faça estar a cada dia mais conectado com o Senhor, nos faça enxergar, ó Deus, não com os nossos olhares, mas com o olhar do Senhor que vem do alto, porque o Senhor é a luz, e sem a Tua luz nós não vamos conseguir dar um passo, Pai. Nós tropeçamos, nós paramos, nós não avançamos, ó Deus, mas que, ó Deus, possamos enxergar com os nossos olhares da fé, que o Senhor possa ser a luz que ilumina os nossos caminhos, que nos dá a direção, que completa a obra nas nossas vidas, nas nossas famílias, que complete a obra, Senhor, daquilo que esteja faltando em cada um de nós. Oh, aleluia! Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento. É por isso que te louvamos. É por isso que te pedimos, ó Deus. Tenha compaixão de mim. Mas o Senhor diz: a tua fé te salvou. E nesse momento você pode declarar que a tua fé te salvou. Porque se você está aqui nesse momento é porque a tua fé te salvou, a tua fé te sarou, a tua fé te fez enxergar, a tua fé te fez vencer, a tua fé te fez ir além da tua capacidade física, mental e intelectual. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Só uma coisa, não deixa a voz do pecado, a voz do desânimo, a voz das circunstâncias falar para você não chegar perto de Cristo. Que essa voz nunca seja maior do que a tua fé. Que a tua